Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero falar rapidamente, objetivamente para você nessa noite, sobre Jesus, o pão da vida. Vamos ficar de pé para ler a Bíblia, gente? Para animar, para não dormir. Eu já venho de um sermão lá em Alphaville. Foi uma bênção o culto lá hoje à noite. João 6. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 47 até o versículo 51. Evangelho de João, capítulo 6, versos de 47 a 51. Vamos ler juntos, bem forte, bem bonito. Vamos lá? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém. Pode sentar. Jesus, ele é o pão da vida. Primeira verdade que nos salta aos olhos nesse texto, verdade irrefutável, é que existe na nossa alma, no nosso coração, uma fome espiritual, uma sede espiritual. Ainda que nós estejamos mortos nos nossos delitos e pecados, a palavra de Deus nos diz, através do sábio Salomão, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. De tal maneira que coisas materiais, que ideologias, estilo de vida, religiosidade, não pode satisfazer a necessidade do nosso coração. O poeta russo Dostoiévski diz sabiamente que o coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. E somente Deus pode preencher o vazio do coração do homem. Por isso que você encontra pessoas que não reconhecem Deus, não têm um relacionamento pessoal com Deus, mas vivem insatisfeitos, buscando um sentido para a vida, uma satisfação para a vida. Ou coloca essa satisfação nos prazeres, ou coloca essa satisfação no trabalho, ou coloca essa satisfação no poder, ou coloca essa satisfação no conhecimento. O sujeito quer preencher esse vazio existencial com outra coisa. O profeta Amós diz que chegaria um tempo no mundo em que as pessoas, elas não teriam fome de comida, de pão, mas teriam fome da palavra de Deus. Jesus, que já se apresentou usando várias metáforas para descrever a sua pessoa, ele vai dizer aqui nesse versículo, nesse texto: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Preste atenção. Jesus está dizendo o seguinte: para essa necessidade espiritual que você tem, para esta fome existencial e eterna que você tem, eu sou o alimento, eu sou a satisfação, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus está fazendo aqui um discurso para os judeus, para os religiosos, que tentavam
fazer da religião aquilo que fosse o alimento para a sua alma, para o seu coração. Eles chegam a citar o exemplo do passado, quando durante 40 anos Deus mandava chover o maná dos céus. Durante 40 anos o povo, diariamente, somente durante 6 dias por semana, recebia aquele alimento do céu. Só que eles precisavam comer aquele alimento diariamente. E é interessante, é que as pessoas, após a multiplicação que Jesus Cristo fez aí em João capítulo 6, até o versículo 15, as pessoas estavam atrás de Jesus. E veja lá no versículo 26, João 6, 26, vê lá para você ver. Lê comigo aí, 26 e 27. Respondeu-lhes Jesus, lê comigo aí, 6, 26 e 27. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Aquelas pessoas que viram o milagre da multiplicação, estavam correndo atrás de Jesus, para transformar Jesus no rei dos problemas econômicos, financeiros, transformar Jesus numa espécie de patuá existencial. Jesus vai resolver todos os meus problemas. Jesus disse, olha, não. Existe uma necessidade mais profunda, uma necessidade premente, uma necessidade que precisa ser satisfeita, que é a necessidade da alma, a necessidade do coração. E talvez você esteja aqui hoje à noite, talvez você que esteja nos assistindo aí pela internet, você é um sujeito que se diz agnóstico, que se diz ateu, mas quando você põe a sua cabeça no travesseiro, você sabe que isso é discurso, você sabe que isso é filosofia, você sabe que isso, dentro do campo da psicologia comportamental, é fuga, é negação, porque dentro do seu coração existe uma necessidade, um vazio, uma sede, uma fome espiritual. E não adianta você fugir disso, não adianta você correr disso. Deus colocou a eternidade no meu e no seu coração. Por isso, nesta noite, você precisa tomar uma decisão e receber Jesus Cristo como pão, como alimento para a sua alma, para o seu coração. Você precisa nesta noite sair daqui convicto de vida eterna, convicto de que esta existência vai acabar, mas que quando essa existência acabar, você continuará vivendo eternamente satisfeito na presença de Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. 4 detalhes desse versículo 51. Primeira delas, vamos analisar as características desse pão. Jesus disse, eu sou o pão vivo. O que é que significa isso? Jesus está dizendo aqui sobre a sua natureza. Sobre a sua natureza. Ele não é um pão material, mas ele usa a figura do pão que tem vida em si mesmo. Ele é o pão vivo no sentido de que ele é Deus, que se fez gente, que se fez homem, que se encarnou, para ser o nosso Senhor, para ser o nosso Salvador, para que nós possamos crer nele, recebê-lo de todo o coração, para que ele possa ser a grande satisfação da nossa alma. E é isso que você precisa entender. Se você se alimentar de Allan Kardec, se você se alimentar de Buda, se você se alimentar de Joseph Smith, se você se alimentar de Dalai Lama, qualquer pessoa, qualquer guru espiritual, qualquer líder religioso,
Você terá fome, continuará tendo fome, porque ninguém tem em si mesmo isso que Jesus Cristo está dizendo. Jesus diz, lá em João capítulo 1, ele se revela, ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4, a vida estava nele. Ele é a vida, ele é a fonte de vida. Jesus, certa vez, chegando na festa dos tabernáculos, no grande e último dia da festa, ele se levanta e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. Porque quando eu recebo Jesus, quando eu creio em Jesus, quando eu me alimento de Jesus, Jesus Cristo, ele passa a fazer parte da minha vida. O Espírito Santo de Deus, Deus e Jesus, vem morar no meu coração. E eu me torno santuário de Deus. E dentro de mim existe uma satisfação plena. É um negócio cabeça. Mas veja nesse texto, a natureza de Jesus, ele é o pão vivo. Mas de onde veio Jesus? Veja a sua origem. Ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu de onde? Do céu. Preste atenção. O maná, quando foi derramado durante 40 anos no deserto, vinha como se fosse uma neblina, em escamas, e o povo recolhia aquilo. O que eu poderia comparar isso lá do Nordeste? Você lembra quando chovia tanajura? Lembra disso? Quem já comeu tanajura aqui? Levanta a mão. Tanajura é um negócio bom, rapaz. E a gente cantava, cai, cai, tanajura na panela de gordura. A gente ficava olhando para o céu para a tanajura cair. Era assim o maná. Mas não vinha do céu, da presença de Deus, vinha do espaço. Formiga, quando quer morrer, cria o quê? Asas. A tanajura cria asas para ser frita depois. Veja bem, não é desse céu que o texto está falando. Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu de onde? Do céu. E céu aí significa habitação de Deus, presença de Deus. Onde Deus está entronizado, onde Deus mora. Onde está o alto e sublime trono de Deus. Significa, meus amados irmãos, que esse pão que é Jesus, esse pão vivo, ele é uma interferência da eternidade na história, do kairós de Deus no cronos humano. É Deus que se faz gente, interfere na história e vem habitar conosco. E nós estamos agora no Natal comemorando, louvando, glorificando aquele que esteve conosco, aquele que está conosco, porque o seu nome é Emanuel, que significa Deus presente. Terceira lição que o texto nos ensina. Eu sou o pão vivo, a sua natureza, que desceu do céu, a sua origem. Mas é interessante nesse texto, que há um terceiro detalhe. A quem ele é dado? Veja no texto. Ele diz, se alguém dele comer, e o pão que eu darei pela vida do mundo. Preste atenção. Esse pão vivo que veio do céu, ele é dado a mim e a você. O profeta Isaías diz, a todos aqueles que têm fome e que têm sede, venha, coma e beba de graça da água da vida. Preste atenção, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Esse pão vivo que desceu do céu, ele é para mim, para você, para qualquer um que quiser recebê-lo,
para qualquer um que está nesta noite aqui, faminto, existencialmente, espiritualmente. Você que já passou em tudo, já experimentou de tudo. Você que já tomou chá, que já cheirou, que já fumou, que já cantou mantra. Você que já fumou charuto, fez despacho, foi adventista, evangélico, católico, você já buscou em tudo. Você precisa de Jesus. Você precisa, nesta noite, entender que Jesus é o alimento de Deus para a sua alma. Para de fugir, para de colocar substitutos. Mas há uma quarta e última característica que eu quero colocar. A eficácia desse pão. Diz assim: eu sou o pão eterno. Eterno. E diz assim: quem dele comer, viverá o quê? Eternamente. Preste atenção. Viver eternamente, todos nós viveremos. Tá certo? Ou nós viveremos na vida eterna, ou nós viveremos na condenação eterna. Ou nós viveremos na presença de Deus, desfrutando da vida de Deus, ou nós estaremos no inferno, desfrutando da condenação de Deus, do juízo de Deus. Não tem outra solução. Pastor, isso é demais para a minha cabeça. Deus é amor, mas Ele é justiça também. E Ele está dando a oportunidade para você. Ele está aqui nesta noite, pronto, para que você o creia nele, para que você o receba, para que você abra o seu coração, para que você abra a sua boca. E a Bíblia diz, Deus diz: abre bem a tua boca e te encherei. Deus está pronto a satisfazer a maior necessidade do seu coração. Não tem outro lugar, não tem outro alimento, só Jesus. Só Jesus pode dar vida eterna. E a palavra vida eterna aqui não significa vida no seu sentido extenso, eternidade no sentido de dimensão existencial. Mas aqui se fala de qualidade de vida. Por isso que lá em João capítulo 10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É abundância de vida no sentido de qualidade, de vida plena, de vida de satisfação, de vida de realização. Não existe outro caminho, não existe outro alimento. Não adianta a gente colocar para o nosso coração, para a nossa alma, religiosidade, práticas de espiritualidade, filosofias, ideologias. A nossa alma tem sede de Deus. E Jesus é Deus. E Jesus é o alimento de Deus para o meu coração e para o seu coração. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus, o Senhor conhece a vida de cada pessoa que veio aqui nesta noite. O Senhor conhece aqui cada coração. O Senhor conhece as pessoas que estão vivendo em busca existencial. Ó Deus, trabalha nesses corações aqui nesta noite. Que o Teu Santo Espírito toque nesses corações e que eles possam tomar a decisão aqui nesta noite, Senhor, de se alimentar de Ti, de receber a Ti como o único alimento de sua alma, do seu coração. Faz essa obra, Senhor. Nós te pedimos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.